meus amores, eu sou Karina Cardoso e você está no meu canal Blá 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 e uma xícara de chá. E no vídeo de hoje eu tenho uma novidade para vocês. Eu vou fazer agora no mês de fevereiro o especial Karina 30 dias. Como que vai ser esse especial? Todos os dias eu vou trazer para você uma coisa diferente, uma coisa nova, mas não fugindo do conteúdo principal do canal, que é a Palavra de Deus. Então o que a gente vai fazer? Eu vou contar um pouco da minha história, eu vou mostrar para vocês que a gente consegue vencer, né, todas as nossas barreiras se a gente tiver perseverança. Como que eu vou fazer os vídeos do canal? Todos os dias eu vou trazer um pedacinho da minha história para você durante 30 dias para ajudar você a edificar ainda mais a sua fé, tá bom? Então vamos começar. Eu fiz aqui uma cola, porque eu não sei, né, de cabeça, a gente não lembra de alguns detalhes, então eu liguei pra minha mãe, eu perguntei pra ela e a gente vai embarcar juntos nessa aventura junto comigo, tá bom? Então vamos lá. A primeira parte, né, o início de tudo. Quem sou eu, né? Quem é a Karina? Minha mãe disse que eu nasci prematura, né? Isso ela já conta pra gente há muito tempo. Nasci com 5 meses de vida e que depois de um longo período na incubadora, né? Eu fiquei lá por 15 dias, porque os meus pulmões ainda não eram formados. Depois de mais ou menos um ano, minha mãe descobriu que eu tinha pneumonia. Só que você imagina um bebê de 5 meses de vida que tinha o tamanho de uma régua. Quando minha mãe falou que eu tinha o tamanho de uma régua, eu peguei a régua e falei, meu Deus, olha o tamanho disso aqui. Ó, literalmente desse tamanho. Era o meu tamanho. E a minha mãe sempre dizia que para dar banho, né, como era um bebê muito delicado, a pele muito sensível, ela precisava do auxílio de um algodão, de um pouquinho de água, porque ela tinha medo de passar ali o sabonete na pele e furar, porque era muito fino, era muito pequeno. E quando minha mãe descobriu que eu tinha pneumonia, eu precisei de um tratamento específico, então me levando ao médico todos os dias, eu tomei ali 14 bezetacil todos os dias para que o tratamento fosse completo, para que eu ficasse curada. Glória a Deus, fui curada. Mas quando a gente tem promessa, a gente não para na primeira luta, né? O inimigo ele não se contenta em nos parar na primeira luta vencida e ele continua. E então a minha mãe ali feliz porque eu tinha vencido uma pneumonia com apenas 1 ano e alguns meses de vida, ela começou a notar que com esse tempo, a fase de um bebê já é de andar, né? Ela começou a notar o quê? Que eu tinha alguma coisa errada com os pés, por quê? Eu não firmava os pés no chão como um bebê normal. Ao mesmo tempo que eu firmava os pés, eu perdi o equilíbrio e caía. Então, o que a minha mãe fez? Ela me levou num ortopedista, né? Num pediatra. E aí eles detectaram também que ali eu tinha o nervo, né, o osso do pé, o nervo do pé, o tendão nasceu, se eu não me engano, atrás, né, o nervo do meu pé era em cima do tendão, eu olhei aqui na cola, né, e isso fazia com que a minha perna, ela ficasse torta, não me dando equilíbrio suficiente para ficar em pé, e também, com o passar do tempo, fazia com que a minha perna ela fosse uma um pouco maior que a outra. Então, dessa maneira, né? Na hora de andar, era 1 passo, 2 tombos. 1 passo e 2 tombos. Tudo bem, mas até por aí, quantas crianças hoje em dia a gente não vê, né? Com algum problema nas pernas, e isso, vamos dizer que era normal? Tudo bem. Mas, como eu disse, não para por aí. E aí a minha mãe continuou a analisar. E então ela percebeu que havia algo de errado com os meus olhos. E ela disse, não tá normal, não tá correto, não está reto a visão dela. Vamos levar ela no oftalmo? E então me levou ao oftalmologista. E ali mais uma vez, né, o oftalmologista descobriu que eu tinha estrabismo.
Mas hoje você que tá olhando pra mim, a minha visão, ela tá um pouco melhor, porque eu precisei de um tratamento. Mas minha mãe disse que os meus olhos, eles se encontravam, né, de tão tortos que eles eram. E aí o médico, ele fez um tratamento, um acompanhamento e me pediu pra minha mãe que eu usasse o tampão. E então eu passei ali um pouco mais de 2 anos, né, 1 ano e meio, 2 anos, utilizando o tampão e utilizando também o óculos. Isso, irmãos, eu deveria ter o quê? Uns 2, 3 anos de idade, né? Um pouco mais, talvez. E quando a minha mãe detectou que eu tinha o problema nas pernas, o médico ortopedista também receitou uma bota ortopédica. Que naquela época, né, minha mãe estava passando por uma fase com meu pai de separação. Então acabou que o meu pai perdeu a receita e eu não usei a bota. Tudo bem. Passou-se o tempo, né? E eu fui crescendo. Irmãos, é muito difícil quando nós falamos de enfermidade física, quando ela afeta você. Por que eu digo isso? Porque hoje eu tenho 27 anos, mas eu me lembro bem de todos os apelidos carinhosos, né, que eu já recebi, de como isso afetou o meu coração. Eu dou graças a Deus que isso não afetou a minha essência. Eu sempre estive dentro da minha cabeça que eu tinha certeza de quem eu era, que eu sabia quem eu era e que independente de qualquer necessidade física que as pessoas enxergassem em mim, qualquer defeito físico que eu viesse ter, o meu caráter ele superava isso. E a minha força de vontade também. Então eu sempre tive dentro da minha mente que eu não podia desistir porque a minha perna era torta. Na época da escola eu não podia deixar de fazer a educação física porque a minha perna era torta. Era ao contrário, eu ia mesmo, eu fazia mesmo e ainda provava para as pessoas que com a perna torta ou não eu era capaz de fazer. Nas aulas de escola, eu queria que as pessoas enxergassem que mesmo eu usando óculos, mesmo eu sendo uma 4 olhos, como todo mundo me rotulava, eu era capaz de ser a melhor da sala, eu era capaz de ter as melhores notas, né? Então, mas isso é assunto para outro vídeo. O tempo foi passando, eu ali usando a bota ortopédica, usando óculos para poder enxergar e corrigir um pouco da minha visão. Nessa época, minha mãe ela já estava separada do meu pai e ela precisava lutar para ter as coisas para nós em casa. E foi uma fase muito difícil, porque no momento que minha mãe descobriu que eu tinha todos esses problemas que eu acabei de citar, ela estava a um passo de ser registrada em um trabalho que ela tinha arrumado. Mas aí, entre cuidar de um filho e ter uma carteira assinada num trabalho, o que você prefere, né? A minha mãe preferiu cuidar de mim. Até porque eu tinha muitas limitações e eu precisava de cuidado. E então, ela não trabalhou, mas ela cuidou da maneira dela, né? E não foi fácil, foi muito difícil, foi uma fase muito difícil, ela sempre fala isso. E a minha vida, ela foi uma vida de dificuldades, não foi uma vida fácil. Eu costumo, às vezes, questionar Deus e perguntar a Deus, por que pra mim tudo parece ser difícil? Por que parece que as coisas são mais doloridas pra mim? E no meu particular com Deus, eu ainda falo pra Ele que desde criança, desde o ventre, as coisas sempre foram difíceis, né? Desde o meu nascimento até hoje, mas eu glorifico o nome do Senhor, porque hoje, com o entendimento que eu tenho na palavra e com o temor de Deus, eu entendo e acredito que é um propósito em tudo que eu tenho vivido, em tudo que eu vivi. Tá bom? Antes de mais nada, eu peço para você deixe seu like, espalhe o vídeo para todo mundo, pra gente poder levar a palavra de Deus e edificar a fé daqueles que precisam. Essa é a parte 1 do vídeo e se você tá curioso para saber a parte 2, fica ligadinho aí que amanhã tem mais. Um beijo no seu coração e fica com Deus. Tchau!